bora. O júri simulado do caso do maníaco do parque, psicologia jurídica, segundo período. Vamos lá. Fiquemos todos de pé. Boa noite. Podem todos se sentar. Indago o Ministério Público, juntamente com a defesa, se há algum problema em trocar a jurada senhora Ana pela senhora Ivonete. Não. Passo a leitura dos membros do dolo Conselho de Sentença com a ilustre servidora desta comarca, senhora Tayane. Boa noite, excelentíssimo juiz, boa noite os membros do Ministério Público, boa noite aos membros dos jurados, boa noite aos membros da defesa. Eu vou listar aqui a lista dos nomes dos jurados. Senhora Ana, senhor Luiz Moinho, senhora Ingrid, senhor João Lisboa, senhora Carol, senhora Tayane e senhor Vitor. Conforme preceitua o artigo 472 do Código de Processo Penal Pátrio, passo agora a leitura do compromisso que será feito pelos jurados. Após a leitura, nominalmente, os jurados responderão assim o prometo. Em nome da senhora Ivonete, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. A senhora responderá, assim o prometo, se estiver apta a tomar a decisão. Assim prometo. Obrigado. Senhor Luiz Moinho, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Senhora Ingrid, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Assim prometo. Senhor João Lisboa, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a consciência e os ditames da justiça. Assim prometo. Senhora Carol, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Senhor Vitor, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Peço perdão aos presentes e gostaria de convocar a senhora Ana para fazer parte do Conselho de Sentença e explicá-la que, depois de feita a leitura do compromisso, a senhora responderá da seguinte forma: assim o prometo. Convido-a para sentar. Na banca dos membros do Conselho de Sentença. Tudo bem. Senhora Ana, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Ok. Damos início a mais uma sessão no Tribunal do Júri da Faculdade da cidade de Salvador. Antes, porém, é preciso ressaltar a importância desse momento, não só para a comunidade jurídica, mas bem como para todos os cidadãos dessa cidade e deste país. Saliento, antes,
que o Tribunal do Júri tem assento constitucional inscrito no seu artigo 5º, inciso 38 e 40. O legislador originário, ele foi muito preciso quando disse que nos crimes dolosos contra a vida, o réu será julgado por um dos seus. Por quê? Nós sabemos que a lei é fria, a tinta preta com papel branco às vezes não alcança os ditames da justiça. Para isso, o legislador instaurou o Tribunal do Júri. Como vocês sabem, os 7 membros do novo Conselho de Sentença são pessoas do povo, como bem escreveu o legislador. São pessoas comuns, cidadãos, entre eles funcionários públicos, professores, militares, marinheiros, enfim, todos membros da sociedade. Houve, depois da Carta Política de 88, uma mudança significativa no Código de Processo Penal em 2008, quando o legislador alterou todo o procedimento do Tribunal do Júri. Algumas partes do processo do Tribunal do Júri tinham uma certa confusão, né? Como, por exemplo, a aquisitação do Tribunal do Júri. Havia uma certa confusão quando o juiz perguntava ao Tribunal do Júri quanto à sentença, quanto à materialidade do fato, autoria e etc. E o legislador fez essa mudança para dar certeza do veredicto do tribunal. Haja vista, o veredicto do Tribunal do Júri é soberano, podendo somente ser anulado e não modificado. Portanto, se houver alguma dúvida, tanto a defesa quanto o Ministério Público, eles podem pedir a anulação desse veredicto, jamais a sua modificação, porque, como está escrito também na Constituição Federal, o Tribunal do Júri, o veredicto do Tribunal do Júri é soberano. Dito isto, passo à segunda parte, onde nós ouviremos o perito do juízo, doutor Ícaro. Convido-o para aproximar e prestar seus esclarecimentos. Inicialmente, este juízo fará as perguntas. Senhor Ícaro, esse réu é doente? Excelentíssimo juiz, boa noite. Boa noite aos demais presentes. Bom, para qualquer outro psicólogo em atividade, com certeza necessitaria de pelo menos 1 ou 2 consultas para poder tirar uma conclusão. Porém, pelos anos de experiência que eu já possuo, e principalmente nessa área da psicologia forense, posso dizer que sim, esse cidadão, ele é doente. Explica, por gentileza, para o Conselho de Sentença o porquê. Claro. Peço que todos olhem para o réu. Ele não tem tique. Ele não está demonstrando nenhum sinal de preocupação, nenhum sinal de emoção. Ele não olha nos olhos de quem fala com ele. Certo? Claramente, todos os atos que ele executou foram premeditados. Digo mais, inclusive, ele cogitava a possibilidade de estar aqui presente. Só mais uma pergunta. Há alguma chance de reincidência por parte do réu? Sim. Chance alta de incidência no crime. Por quê? Pensemos da seguinte maneira. O réu aqui presente, ele não fez uma vítima, ele fez várias vítimas. Não foi um ato que foi pela emoção, ele construiu os crimes que ele cometeu. Tudo foi premeditado, ele estudou, ele analisou suas vítimas e friamente ele executou tais crimes.
certo? Eu ainda digo mais, eu digo que ele, com certeza, ele não está arrependido de nada do que ele fez. Agradeço a doutor Ícaro e indago ao Ministério Público se tem algum questionamento a fazer. Indago a Ilustre Defensoria se tem algum questionamento a fazer. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor juiz Lucas Dias, senhores promotores, doutos advogados de defesa, senhores jurados. Doutor Ícaro, o senhor disse que este réu é doente. Eu gostaria de saber qual a doença dele, qual o diagnóstico para este réu. Segunda pergunta, o que o senhor quer dizer com ele cogitou estar aqui presente hoje? O que o senhor quer dizer com isso? E terceiro, como o senhor pode afirmar com tanta propriedade que este réu não está arrependido? Terceira pergunta. Advogada, doutora Thalita, por gentileza. 3 perguntas que eu te fiz, senhor. Boa noite, excelentíssimo juiz. Boa noite, Ministério Público. Boa noite, defesa. Boa noite, júri. A pergunta que eu tenho para fazer para um médico do juízo é: sua especialidade, você falou que você era psicólogo. Então, você não acha que para analisar a situação dele não seria uma especificação tipo psiquiatra? Você se sente embasado para dizer o diagnóstico dele sem especialização adequada? Caso seja não, eu só queria solicitar ao excelentíssimo juiz que fosse anulado. Por favor. Microfone, por gentileza. Passa a palavra ao doutor Ícaro. Bom, a advogada presente, ela perguntou primeiramente sobre qual era a doença do réu em questão, certo? Vejamos bem. A doença do réu em questão era definida como psicopatia, é assim que a gente chama. Significa que o réu aqui presente, ele não possui emoção, ele não possui sentimentos, ele não é capaz de sentir o mínimo de pena das vítimas que ele fez, certo? Ela depois me perguntou sobre a certeza a respeito de ele não estar arrependido. Muito simples, foi como eu tinha dito. Basta você olhar para o réu, basta você ver que ele não está nem um pouco preocupado de estar aqui. E ele cogitava, quando eu disse que ele cogitava estar aqui hoje presente, eu quis dizer o seguinte, que qualquer pessoa em sua consciência tem noção do que é certo e do que é errado. Nós não estamos aqui com um réu que é uma criança, é um adulto, é um homem. Ele sabia das consequências do crime dele, mas como eu disse, por conta justamente desse distúrbio, ele foi além, ele não se contentou em fazer uma, mas fez 2, 3. E, como eu informei, como o próprio juiz presente perguntou, a chance de incidência é alta. Pode vir a fazer outras vítimas. Logo depois, a colega advogada aqui presente, ela me perguntou com relação ao como eu posso dar um diagnóstico sem, ao menos, realizar nenhum tipo de consulta com ele, digamos assim, certo? Muito simples, como eu tinha dito logo no início, eu já tenho anos de experiência, não é à toa, tenho 11 livros escritos, sendo que 7 deles são justamente com relação à área da psicologia forense, certo? Então eu sei bem reconhecer de longe quando a pessoa ela possui essas características de psicopatia, sem nenhuma dúvida. Sem mais delongas, somente isso. Me parece que faltou uma pergunta sobre a especialização. A última da defesa, aí depois passa a responder o questionamento da ilustre defesa. Ela perguntou com relação à formação, certo? Eu sou graduado, tenho especialidade na área de psicologia clínica, certo? E justamente por conta da minha, principalmente atender esse público com relação à psicologia forense,
é que eu vejo esse réu como um psicopata. E não vai mudar. Não vai ser hoje que vai mudar, não vai ser amanhã. Não vai, teve a primeira, a segunda, a terceira vítima e pergunto até quando ele vai fazer mais vítimas, porque, como eu disse, ele é ausente de emoção ou de qualquer tipo de pena pelo próximo. Ok. Muito obrigado, doutor. Indago a defesa se tem mais alguma pergunta. Ótimo. Eu indefiro o pedido de anulação, pois, como consta no Código de Processo Penal, o assistente técnico do juízo tanto pode ser psiquiatra como psicólogo forense. Passo a segunda parte e convido o Ministério Público para chamar o assistente técnico e fazer uso da palavra. Boa noite, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Lucas Dias. Boa noite, caros colegas da promotoria. Boa noite, doutores da defesa. Boa noite ao público presente e, em especial, à Eclésia Corte de Sentença. Senhores, o Ministério Público tem a missão nobre de preservar os direitos sociais e individuais indispensáveis e indisponíveis. Essa é a palavra-chave. Por que indisponíveis? Porque a vida, por exemplo, ela não pode ser disponibilizada em hipótese alguma. E estamos analisando o caso. Caro doutor, quero aconselhá-lo a chamar o assistente técnico, né, para poder a defesa fazer as indagações que forem necessárias e logo em seguida o Ministério Público. A sua sustentação será feita na segunda parte do tribunal. Por favor, assistente técnico. Qual é o nome, por gentileza? Senhor Janderson. Senhor Janderson, por gentileza, compareça esse juiz para prestar os esclarecimentos necessários. Indago a defesa se tem algum questionamento a fazer ao assistente técnico do Ministério Público. O Ministério Público está com a palavra para fazer as indagações necessárias. Então voltando, o Ministério Público tem a função, senhor, de resguardar os direitos individuais indisponíveis. A vida, que é o bem tutelado mais importante, é a que está em jogo nesse momento. Certo? No artigo 26 do nosso Código Penal, diz que está isento de pena o agente que, por deficiência mental, agir de forma precipitada por deficiência mental ou então pela falta da sua capacidade mental, que vai ser a capacidade mental incompleta. E nesse caso, esse réu aqui, ó, ele agiu, como o doutor falou, consciente dos seus atos. E na parte final do artigo 26 do nosso Código Penal diz que, inteiramente incapaz de responder por seus atos, ele seria assim isento de pena. E nesse caso nós podemos perceber que as atitudes desse guerreiro ele foram totalmente premeditadas. E o doutor Ricardo de Oliveira Souza é um neurologista renomado há mais de 30 anos na área da psicopatia, como bem falou o doutor primeiramente, só corroborando essa informação. E ele disse que o psicopata ele não é um doente mental. Ele é uma pessoa fria. Ele não é um esquizofrênico, que ao contrário do psicopata, ele oscila, ele tem distúrbios de personalidade. O psicopata ele não é esquizofrênico, ele oscila entre a realidade e a alucinação, porém ele tem plena consciência dos seus atos. E estamos diante, senhores, de um caso onde houveram pelo menos 9 vítimas fatais. Pelo menos 9 vítimas fatais. Então nós não podemos aqui... Doutor Márcio, eu vou mais uma vez. Eu acho que o senhor está... Perdão, só um minuto, Dani. Tem que fazer mesmo.
moral. Prejudica vocês. A defesa, por gentileza, compareça aqui ao tribunal. Ótimo. Agradeço a participação do Ministério Público. Peço desculpa pelo tempo, mas o tribunal é isso, né? Ao vivo, errando e acertando. Como o Ministério Público não tem assistente técnico, eu convido os membros da defesa para fazer uso da palavra e convidarem o assistente técnico para fazer as indagações necessárias, sem sustentação. Eu queria não precisar agora do microfone. Boa noite, jurados. Eu vou chamar agora deste momento assistente técnica, pessoa responsável, que sabe tecnicamente explicar o que está ocorrendo com ele. Eu queria chamar agora a doutora Carmen. Boa noite, senhor juiz. Boa noite, Ministério Público. Boa noite, senhores advogados de defesa, senhores jurados. Eu sou uma médica psiquiátrica forense. Me diga uma coisa, doutora. Não foi ainda exposto pelo Ministério Público, contudo eu vou me antecipar ao conhecimento do júri, que o réu, ele tem um problema. Pelo menos é isso que eu penso. Eu queria que você me explicasse se existe ou não. Me explique o que é necrofilia. Necrofilia é uma doença patogênica onde seres vivos têm ato sexual com mortos. Então tem atos sexuais com mortos, é isso? Isso. Ok. Agora, se essa pessoa faz esse tipo de ato, é considerada uma pessoa normal? Não. Não como assim? É considerado uma pessoa insana. Não tem... Entendi. Tem insanidade mental? Isso, perfeito. Então, o que seria essa insanidade mental? Loucura, doidice, pessoa totalmente sem controle de suas emoções. Me responda mais uma vez para o juiz. Só para outra pergunta que eu estou para fazer. Uma pessoa, nessas condições que ele tem, esse problema, essa doença que a senhora acabou de me dizer, constatar, me responda, essa doença que ele tem, ele seria considerado uma pessoa inimputável? Ela seria responsável pelos seus próprios atos? A pessoa desse nível? Não. Por quê? Porque ele não tem controle sobre suas ações. É uma pessoa inimputável. Agradeço a médica e agradeço ao juiz. Obrigado. O juiz agradece a participação da defesa. O Ministério Público, indaga mais uma vez se tem alguma pergunta a fazer à assistente técnica da defesa. Não, obrigado. Passamos agora a ouvir o réu, o senhor Roberto Santos. O juízo, ele indaga se o senhor cometeu esses crimes imputados nos autos. Senhor advogado, eu vou ser calado.
Indago aos membros do Ministério Público se tem alguma pergunta a fazer ao réu. Indago à defesa se tem alguma pergunta a fazer ao réu. Não tendo, nós passamos à terceira parte, que é a parte final, a parte dos debates. Passo a palavra ao Ministério Público, que terá à disposição 30 minutos. Sem microfone. Boa noite, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Lucas Dias, membros da promotoria, membros da defesa, plateia e eclésia Corte de Sentença. Como havia falado anteriormente, a nossa missão aqui é justamente defender os bens indisponíveis, que é a vida. E como foi falado aqui anteriormente, esse cidadão está sendo aí defendido como inimputável. Mas iremos provar mais à frente que situações premeditadas, friamente calculadas, elas não podem vir de uma mente doentia. Ao contrário disso, elas vêm de uma mente super sábia. Essas são palavras do doutor Ricardo de Oliveira Souza, neurologista, especialista há mais de 30 anos em cérebros psicopatas. Essa é a sua especialização, bem específica para esse caso. E ele diz que um psicopata, ele jamais pode ser considerado como um louco. Por quê? Porque o psicopata, ele oscila entre a loucura e a lucidez. Então, são os momentos de lucidez que ele premedita, que ele planeja toda a sua alienação, toda a sua loucura. E no momento do ato, sim, ele pode estar sofrendo por algum mal. Porém, ele já premeditou no seu momento de lucidez. Então, é aquele jogo. Ele não pode ser considerado inimputável, porque ele escolheu suas vítimas. Ele teve a atitude de pessoas normais. Se ele fosse um inimputável, um louco, ele não chegaria a se casar, como vai ter mais lá para frente. Não existe casamento com um louco. Que ordenamento é esse que ia permitir um casamento com um louco? Então há uma incoerência nas informações. Certo? Eu vou passar a minha palavra ao colega Lucas. Excelentíssimo senhor doutor de direito Lucas Dias, da comarca de Salvador, membros da promotoria, membros da defesa, senhores jurados e eclésia Corte de Jurados. Eu gostaria de analisar principalmente a parte que a doutora chamou a médica para dizer que o réu ele é inimputável. É uma coisa tão absurda ouvir isso, porque além do neurologista que falou, que o doutor Márcio falou, houve uma perita que citou que o réu ele é um cara muito inteligente, ele é um senhor muito inteligente. Eu não acredito que inteligência seja a mesma coisa que loucura. Todos vocês sabem que loucura, como ele falou, é um estado de insanidade mental. Ele é super inteligente. A perita teve seu depoimento em mãos. Não foi um caso de um outro perito, que veio, de um psicólogo que veio aqui sem analisar ele e falou o que ele tinha que falar. Não. A perita analisou ele e percebeu que ele era uma pessoa inteligente. Agora eu também queria analisar com vocês uma situação que ocorre no dia a dia nosso. Eu acho que algum de vocês aqui deve ter carteira nacional de habilitação. Não é? Algum de vocês deve saber pilotar moto, como é o caso do réu aqui, que ele é motoboy. E eu achei engraçado como a doutora falou que ele não tinha plena consciência do que estava fazendo, não tinha noção das suas ações. Será que a pessoa que não tem noção de suas ações sabe pilotar uma moto? Ou uma pessoa que ele é louco e inimputável, teria condições de passar num teste psicológico para tirar a carteira nacional de habilitação e ser motoboy? Escolher suas vítimas da maneira que ele escolheu é uma forma meio doentia que ele tinha. Mas como o nosso doutor falou, existia momentos de lucidez. Nesse momento de lucidez, ele planejava os crimes dele. Então, ele trabalhava em empresas, entendeu? Ele tinha uma vida completamente normal. Só que em alguns momentos ocorriam oscilações na mente do réu. Então, eu só queria que vocês analisassem essas questões. E eu não entendo o que a defesa quer. Sem inimputabilidade, eles querem estar provado para vocês que ele não pode ser inimputável. Está provado, o artigo 26 do Código Penal brasileiro fala isso. Que só se ele for absolutamente incapaz. Ele não é absolutamente capaz. Entendeu? Ele tem a sua vida normal.
E eu estou querendo entender ainda o que é que a defesa quer. Eu não sei se ele quer a liberdade do réu, é isso que eles querem? A liberdade do réu, o réu sair daqui andando, para conviver com vocês. Imagine se fossem filhos de vocês, estuprados por ele. Só imagine, se filhos de vocês estuprados por ele. Você iria querer um réu andando uma coisa é você cometer um crime, entendeu? Pagar por ele e sair livre. E aí poder tocar a sua vida. Outra coisa, como o nosso perito falou, que ele poderia voltar a cometer o crime. Quer dizer, uma pessoa que pode voltar a cometer o crime deveria ser posto à rua? Então eu só queria que vocês analisassem esse caso e agora eu quero passar a palavra para o meu colega Ramon, da promotora. Boa noite, excelentíssimo juiz de direito Lucas Dias. Boa noite, colegas da promotoria. Boa noite, defensoria. Boa noite, caros jurados. Em especial aos senhores jurados. E o fato que a especialista citou que o rapaz ele é incapaz de pensar no ato que ele fez. Ele não tinha discernimento do que fazia. Vamos lá. Se ele não tinha como controlar sua vontade, como um rapaz que escolhe suas vítimas bem escolhidas, usa da própria mão para matá-las, é capaz de não pensar no que está fazendo e quando ia estuprar uma dessas mulheres, ele Protesto, já era cadáver, não foi estupro. Protesto. Nem todos os casos. Nem todos os casos estavam mortos, só. Nem todos os O protesto será assegurado à defesa. Ressalto que os senhores têm 3 protestos, utilizando esse terão só 2, cada um com 3 minutos. A palavra está com os senhores da defesa, com as senhoras da defesa, perdão. Eu protesto porque era cadáver. E da forma que ele falou, se fosse algo tão importante desse tipo, ele teria utilizado o profissional técnico da medicina para poder explicar que nem todas foram estrupadas ou nem todas foram estrupadas. Que da forma que ele está falando, está querendo dizer que ele estrupou e matou. Não foi isso que ocorreu. Seu protesto é indevido, doutora. Consta nos autos que todas as vítimas tiveram violência sexual. Consta nos autos. Isso é necrofilia. Mas sobreviveram. Isso é Tinha pessoas necrofilia. vivas. Tinham pessoas vivas. Nós estamos tratando aqui das pessoas que morreram, as vítimas fatais. O Tribunal do Júri, a palavra está com esse juiz. O Tribunal do Júri julga casos contra crimes dolosos contra a vida. Os outros casos não fazem parte desse julgamento. Mas Então, é isso, doutor, que estamos falando dos casos morreram. Quando ato sexual com a vítima morta não é estupro, é necrofilia. É isso que estamos tentando dizer. ok, então nesse caso defiro o protesto e peço para os senhores corrigirem a fala do Excelentíssimo juiz, primeiramente eu gostaria de pedir o acréscimo do tempo que foi tomado da promotoria. Nesse caso não há acréscimo, doutor. Eles têm direito a uma parte, que já utilizou uma, agora tem direito a 2 apartes. Então não tem direito a acréscimo. Tudo bem. Caro O jurado. seu tempo foi pausado. Eles usaram a palavra de aparte, o senhor vai continuar usando sem prejuízo do tempo. Tudo bem, excelentíssimo. Caro jurado, vamos pensar da seguinte forma da defensoria. Foi a necrofilia. Ele estava morto, tudo bem. Ele não estuprou, tudo bem. Mas ele matou. Qual é a diferença? Porque ele não estuprou, ele vai ser inocentado porque ele matou para violentar sexualmente. Não existe. Já que era um cadáver, por que ele usou camisinha para esse ato? Ele é uma pessoa que não pensa nos atos dele, uma pessoa que não pensou que poderia ser incriminado por sêmen dele. Um relato de uma vítima que sobreviveu disse que ao momento de ela ser violentada, porque ela estava viva, disse que teria o soro positivo, o HIV, a AIDS. E o inimputável, o suposto inimputável, desistiu. Mas já que é uma pessoa que não controla a sua necessidade, se é uma pessoa que não pensa nos seus atos, ele teve condição de pensar em não fazer tal violência por conta da doença. Eu deixo a cargo dos senhores pensar. Se realmente uma pessoa dessa não tem condição de pensar,
sendo que articulou de todas as maneiras para não ser incriminado. Deixo para os senhores pensar se realmente tal defesa seria real. Vou passar agora para a colega Maria. Boa noite, senhor juiz. Boa noite, colega. Uma frase que me chamou muita atenção, e ele disse, simplesmente ele disse, numa das reportagens, ele falou que foi fácil convencer as vítimas, levar para o matagal, as vítimas tirarem a roupa, fotografar, porque ele falava o que elas queriam ouvir. Eu fico pensando, uma pessoa doente, parar, analisar, dizer assim, poxa, eu vou convencer aquela mulher que a mulher está carente. Como foi dito pelo colega, eles analisavam as vítimas, as mulheres que estavam mais ou menos tristes, cabisbaixas, que estavam sozinhas, acompanhadas. Uma pessoa doente, é impossível, não existe isso. Existe outro ponto também que me chamou muita atenção. Ele foi abusado sexualmente pela tia quando era pequeno, triste, muito triste. Era motoboy, morava e trabalhava no mesmo lugar, solitário também, não é muito agradável, deve ser muito agradável. Teve uma tristeza, passou um momento difícil porque a pessoa que ele amava o abandonou. O patrão assediava, ele começou a desenvolver um sentimento aí homossexual, foi morar com uma pessoa, tudo muito triste. Que história triste, né? Já pensou? Se todos nós tivéssemos algum problema sentimental ou financeiro, se assim, é bom, hoje eu vou matar. Porque o que motivava ele era simplesmente matar. Ele acordava, ele ia dormir, tudo que ele fazia era motivado com a morte. Em nenhum momento ele parou para analisar o trabalho, a família, a sociedade, se ele ia perder o emprego, porque ele era uma pessoa doente, né? Uma pessoa doente, em nenhum momento ele parou para analisar tudo isso. E o que eu acho interessante é que falam que foram 6 vítimas. Primeiro ele falou que foram 15, 11, 9, está todo mundo desorientado. Vamos colocar aí 50, no mínimo. Mas o que se falado é 6. E houve 9 que foram violentadas sexualmente. Aí eu fico pensando, vamos colocar aí 6, né? Que ele matou e usou sexualmente. Ele diz em uma das reportagens que ele sentia vontade de comer. Que ele não tinha prazer sexual, não. A vontade dele não era sexo, não. Ele queria comer, sentir o sangue na boca, que ele sentia algo dentro dele e que fazia com que ele quisesse comer as vítimas. E quando ele viu uma mulher, era um desejo insaciável de morder. Pense que uma das vítimas houve marca de mordida nas coxas, nas partes íntimas. Então, aí eu fico pensando, comer, por que só comer só mulher? Se ele era uma pessoa doente, ele poderia querer comer um cachorro, comer um homem. Por que ele não foi abordar um homem e levar para o mar para comer? Era uma pessoa que pensava, e pensava muito. Aí ele foi, casou, gente. Esse homem teve um relacionamento, casou uma mulher que é professora de história, de geografia, inteligentíssima, e casou. Esse homem convenceu essa mulher também de casar. Esse homem é doente mesmo. Ele não come, né? Ele não dorme, faz nada disso. Porque ele é uma pessoa doente, ele é desequilibrado. Eu queria fazer uma pergunta. Se fosse um de nós, porque ele já foi acusado de violência sexual, de estupro, e foi liberado por uma fiança de R$80. Pagou uma fiança de R$80 porque ele tinha residência fixa, ele foi liberado. O que aconteceu? Não só estuprou, mas como matou. Vamos deixar de novo que ele vai fazer mais vítimas, porque 6 foram as mulheres que ele matou, mas nessas 6 mulheres existem as famílias delas. Vamos colocar por baixo aí 100 pessoas que esse homem destruiu. Esse homem tirou a vida, tirou a alegria. Essas pessoas provavelmente vão passar o resto da vida pensando naquela pessoa que perdeu de forma trágica. Vai chegar 4 gerações aí, lembrando que teve uma prima, uma tia, uma sobrinha, que foi morta de uma forma trágica. E muito me espanta ver mulheres defendendo, porque ele matou mulheres.
as principais vítimas eram mulheres. E aí me assusta quando eu vejo mulheres querer colocar esse homem de volta para a sociedade. Quando que um especialista diz que é impossível isso acontecer. Essa frieza dele não diz para mim que ele é doente, não. Diz para mim que ele não vai fazer muito pior do que ele fez. Eu agradeço a oportunidade. Indago os membros do Ministério Público e informo que os senhores ainda têm 13 minutos, com os mais 3, quero retificar a minha posição anterior, acrescentando o tempo solicitado pelo ilustre doutor Ramon, dizendo que os senhores ainda têm 16 minutos. 13, normal, com acréscimo de 13 minutos da parte. Os senhores farão uso? Okay. Passo a palavra ao meu Ministério Público. Bem, senhores, e para finalizarmos com a pequena reflexão de um dos maiores gênios da humanidade, o senhor Albert Einstein, ele disse o seguinte: o mundo é um lugar perigoso de se viver. Perigoso não porque as pessoas fazem o mal, e sim porque algumas pessoas observam o mal e não as combatem. Então, serve aí de reflexão para nós. Devemos a todo instante tentar combater e parar o mal. Então, se o réu ele representa um mal à sociedade, esse mal ele tem que ser parado. Ele não pode prosseguir. Então, a omissão, nesse caso, ela é até pior do que a ação de fazer o mal. Então, é essa pequena reflexão que eu deixo para os senhores. Por favor, pensem para ver se Indago mais uma vez se os senhores ainda farão uso da palavra. A resposta sendo negativa, passo a palavra às ilustres membros da defesa. Antes de mais nada fazer um registro, esse juízo fica muito feliz e congratula-se com todo o público em ver uma bancada formada só por mulheres. O avanço do século XXI proporciona essa situação. Passo a palavra à doutora Jéssica. Boa noite, excelentíssimo senhor doutor juiz, egrégio do Ministério Público, colegas da defesa e o júri. Estou estarrecida, estou sem conseguir entender tamanha falta de humanidade do Ministério Público, já que aqui a gente não está pedindo que o réu seja solto, estamos pedindo e clamando para que ele seja tratado. Se trata de uma pessoa, por um psicólogo, um médico psiquiatra. Com isso eu quero falar aqui sobre, citar a palavra do psiquiatra forense do Superior Tribunal de Justiça, o doutor Eduardo Souza de Sá Oliveira, que ele explica que penalmente, para ser enquadrada como inimputável, a pessoa deve ser incapaz, eu falo e repito, a pessoa deve ser incapaz de entender ilícito do fato e não consegue, no momento, agir de outra forma. Ou seja, ele, no momento do ato, ele não consegue agir de outra forma, senão no sentido do crime. É preciso os dois elementos para justificar a inimputabilidade. E aí eu abro falando sobre a inimputabilidade. A inimputabilidade penal é a incapacidade que tem o agente em responder por sua conduta delituosa. Ou seja, o sujeito não é capaz de entender que o fato é lícito e de agir de outra forma. Ele só consegue agir dessa forma com o seu entendimento. Sendo assim, a inimputabilidade é causa de exclusão da culpabilidade. Ele não tem culpa. Isto é, o mesmo sendo fato típico e antijurídico não é culpável. Esse que não é um elemento que comprove a capacidade psíquica do agente para compreender a reprovabilidade de sua conduta, não ocorrendo, portanto, a imposição da pena do infrator. Aí eu cito aqui as causas da inimputabilidade. É uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto, menoridade ou embriaguez completa e a dependência de substância de entorpecente. Eu venho
também fundamentar aqui, com base no artigo 26 do Código Penal, que dispõe, que fala que o inimputável ele dispõe que a doença mental é uma das causas que podem determinar a irresponsabilidade mental que o réu age, pelo réu agir dessa maneira. Agora eu vou passar a palavra aqui para a doutora da defesa. Novamente, boa noite, júri. Vocês são os mais interessados e vocês mais precisam entender o que realmente está sendo discutido aqui. A todo momento, o Ministério Público, ele quer botar palavras em nossas bocas. Por quê? Porque a todo mundo está dizendo que a gente quer soltar. A gente não quer soltá-lo. A gente quer que ele seja tratado. Tratado como uma clínica especializada. Por quê? A gente viu, isso é explícito. Como é um ser humano, vai matar para depois ter relação sexual? Acontece o quê? Que a nossa colega, que falou do Ministério Público agora há pouco, ela fez uma comparação entre coisa normal e não normal. Então, para mim, o que ela falou me deixa meio confusa. Até agora eu não sei o que é normal e o que não é normal. Ela disse para mim a vida dele, que eu nem preciso falar sobre a biografia dele, que ela já disse. Foi abusado quando jovem. Ela só quis dizer que ele casou, só lembrando, só para salientar, o último casamento dele foi com uma travesti. Ok? Então isso é extremamente normal. Nós não estamos trabalhando só com a normalidade. Então, eu queria falar com vocês agora à noite que o réu é inimputável, porque a todo momento que todo mundo fala que ele sempre premeditava assim, e quem disse que isso não é doença? Ele fazia algo, está ali com a história dele, do início, ele era, desde o início, ele começou com a família desestruturada, a qual não vamos citar muito, mas a família dele já teve muitos casos de outras situações que também tem a ver com doença mental. Ok? E aí o que acontece? Estamos tentando expor os fatos para que o júri entenda que uma pessoa em sã consciência não faria os atos que ele cometeu. Ele, primeiro, mata para depois ter a relação, fora que ela também, a nossa colega Protesto, falou... meritíssimo. Está concedida a palavra, Sua A Excelência. defesa não deixou claro por que ele mata para depois ter a relação. Na verdade, essa atitude dele é para evitar um vexame maior de durante o ato sexual com a vítima ainda viva, ela possa até constatar que ele não tenha a ereção. Um problema biológico oriundo de decepções durante a sua vida. Então, a morte para a vítima, no caso do pensamento do réu, era um alívio e era uma situação para ele confortável, porque a mulher morta ela não poderia, vamos assim, dar uma nota, avaliar o seu gesto. Então, a morte para ele era um alívio, era uma eliminação de um futuro vexame, nesse caso. Ok. Eu só Devolvo a palavra ao Ministério Público. Só queria lembrar que eu fico muito espantada em saber que o Ministério Público conhece muito a mente dele. Porque sabe como o que ele pensa, sabe como ele age. Eu não estou achando que vocês que estão alegando que ele é psicopata são uns. Protesto. Novamente, foi algo que ele falou, em depoimentos dele, ele falou disso. Nós não estamos querendo adivinhar a mente dele. Ele falou que tinha medo da atitude das vítimas, de na hora do estupro, de fazer o ato sexual, as vítimas simplesmente não gostarem e acharem e avaliarem o ato dele como uma pessoa fraca, porque já teve relações sexuais com outras mulheres e teve problema de geração. Então a morte da vítima era justificada por isso. Nós não queremos entrar na mente dele, foi algo dito por ele. Tudo que nós estamos falando aqui foram por depoimentos dele. Nós não estamos deduzindo nada. Nós estamos trazendo casos de peritos, de psicólogos e psiquiatras aqui. Nós não estamos querendo deduzir nada. Ok? Era só esse meu protesto. Não coloca a palavra na nossa boca, não. Não coloca na sua também. Não, nem um momento. Doutores, por gentileza, eu queria exortar os membros da defesa para ter um pouco de cuidado com os termos e o Ministério Público também, para que mantenhamos um clima de harmonia e paz nesse ambiente tão solene que é o Tribunal de Justiça. Eu queria só voltar mais um pouco, falar sobre a normalidade para vocês. Ok? Então é normal uma pessoa fazer, júri, é normal alguém matar e ter relação sexual. Que prazer teria? Pergunte ao homem hoje, qual seria o prazer? Nenhum. Isso é uma doença chamada necrose
doença é uma patologia, é doença. Aí o que ocorre? Uma pessoa que eles dizem que tem consciência dos seus atos, faz isso e algo não. Isso é algo natural, qualquer ser humano faria. Eu não sei se vocês juntos fariam, mas na minha concepção isso é de doente. Eu queria que nesse momento o júri parasse para refletir o que eu estou dizendo, porque eles falaram muitas coisas, utilizaram depoimentos de épocas atrás, você entendeu? Não existe coação? Claro que existe coação. Claro que existe coação. Mas o que eu vou fazer? Nada. Posso fazer nada. Se eles disseram o que ele disse, então, acabou. Mas uma coisa que eu sei, isso não é normal. Se fosse normal, teria vários casos. E aí, alguém já me fala de outros casos? Que matou e depois teve relação sexual? Não, né? Então, na minha concepção, é doença. Agora eu vou deixar na cabeça de vocês, refletindo, vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões. Vou passar para um colega. Amanda. Boa noite, excelentíssimo juiz. Boa noite, membros do Ministério Público, colegas da defesa. Boa noite, do júri. Como já foi falado pelas colegas, nós temos aqui um caso de inimputabilidade. Eu não consigo também considerar normal que alguém faça isso. Eu não creio que alguém vá acordar de manhã, tome seu banho, se arrume para o trabalho e diga, não, hoje eu vou matar alguém para ter relação sexual porque eu sou normal. Isso para mim não. A colega falou que não entenderia porque nós mulheres estaríamos aqui defendendo ele, porque nós então não seríamos humanas. E eles que querem tratar um anormal, como qualquer outro que mata, que rouba, como normalidade, são bons. Nós não somos. Então quer dizer que hoje, nós, a defesa, somos o rosto negro, o rosto preto que quer fazer o mal, queremos colocar ele de novo no meio da sociedade para que ele cometa de novo. Não. Nós estamos aqui pedindo que ele seja tratado, porque se tem alguém aqui culpado, não é ele. É a vítima. Não é ele, é o Estado. Porque ele é doente, merecia ser tratado, mas não recebeu o tratamento necessário. Se ele tivesse sido tratado pelo Estado, se nós tivéssemos como colocar um doente no local de ser tratado, ele não estaria na sociedade fazendo algo que ele fez. Mas o Estado não se preocupa com o doente. Depois que ele comete o ato, quer culpá-lo, eu não aceito. Eles falam que se fôssemos um de nós, e se fosse um de seus filhos, mas aqui também poderia ser um filho de vocês sendo julgado como normal. Desde quando foi comprovado que ele tinha doença chamada necrofilia. Como a nossa colega Thalita falou, eu não creio que algum de vocês, homens que estão aqui, vão acordar de manhã e planejar isso tudo e se acharem normal. Vocês acham normal? Protesto. Ele não se Só quero advertir, ao Ministério Público, que esse é a última parte. Então, os senhores podem fazer uso, mas sabendo que é o último, permitindo os próximos a deferimento ou indeferimento deste juiz. A palavra está com o Ministério Público. Ele não se considera normal. E mesmo que ele se considerasse doente ou não isenta ele do erro. E ele acorda, sim, já pensando em matar. E tem muitas pessoas, a colega falou, que não tem ninguém que tenha matado e tenha estuprado, violentado. Tem muitos casos, sim, milhares de casos assim. Pronto, então a colega acabou de me dizer que ele é doente, não é doente, eu não entendi direito. Eu disse que porque assim, na primeira fala da colega, ela disse que ele é doente, depois eles disseram que ele é normal, que ele tem surtos. Então assim, ele é normal ou não é normal? O Ministério Público não deixou claro pra gente o que eles queriam passar. Ele é normal ou não é normal? Então quer dizer que é normal para vocês, é normal ele acordar, fazer tudo o que ele faz e estar tendo juízo, porque qualquer um de nós faríamos isso no nosso dia a dia. Eu não entendo, eu não consigo acreditar que uma pessoa que comete todos esses atos é normal, está em plena consciência dos seus atos. Eu queria que o júri considerasse, que o nosso cliente, que o réu aqui presente, Francisco de Assis, precisa ser tratado com o devido tratamento e não prisão. Ele deve ser tratado para que melhore e não para que continue sendo castigado pela vida. Foi a própria colega quem citou que ele já tomou várias pancadas na vida, já foi abusado, já foi abandonado pela mulher. Então quer dizer que todos os problemas que ele teve são normais, como não ter, por exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar a luz e eu vou sair e vou cometer um ato bem ruim como ele fez. Eu vou fazer algo que não é normal como ele fez. Então, ela quer comparar que alguém que não tem, digamos assim, o dinheiro para quitar as suas dívidas e alguém que foi abusado sexualmente vão ter o mesmo pensamento? Eu não consigo acreditar. Então, eu queria que o júri pensasse direito e avaliasse
e nos concedesse o pedido que é que ele seja tratado. Informo as senhoras, membros da defesa, que as senhoras ainda possuem 18 minutos, com os tempos que foram interrompidos pelos apartes do Ministério Público. Se os senhores quiserem, Eu acho que foi fazer suficiente, eu creio que o júri já está fazendo sua reflexão. Ótimo. O Ministério Público tem a réplica. Tem até 10 minutos. Passo a palavra aos senhores. Senhores, eu queria deixar claro aqui fatos que os colegas da defesa vão deixar. O nosso réu, o réu que está aqui presente, a doutora, falou que ele já foi preso por tentativa de estupro, pagou R$80 de fiança e foi solto por ser réu primário. Eu sou uma pessoa que eu sou defensor da justiça. Okay? Eu não vou dizer que a justiça falhou nesse caso. Não vou dizer que a justiça falhou. Todo mundo tem uma chance de voltar à sociedade. A chance foi dada a esse senhor. Ele foi preso e foi solto por ser réu primário. A chance foi dada para ele voltar à vida dele normal e não cometer o ato. Mas esse senhor cometeu. A nossa doutora ali falou que ele levanta de manhã, não tem consciência dos seus atos. Eu queria que vocês analisassem, simplesmente o doutor falou aqui também, que ele simplesmente escolhia as suas vítimas com a característica que para ele era melhor. Ele olhava para as vítimas, uma vítima falou que ela tinha vírus HIV, vírus da AIDS. Ele simplesmente se recusou a fazer o ato. Você acha que uma pessoa louca, que chega ali naquele exato momento e quer praticar o ato, ele vai pensar nessa questão? Não vai pensar. E outra coisa, o próprio réu falou em depoimento com a perita Jane Pacheco Belucci. Ele falou que estava com possessões demoníacas no corpo no momento em que fazia os atos. Eu acho engraçado que parece que voltamos na era filosófica. Eu queria saber se tem Aristóteles, Sócrates está por aqui, porque eu acho que a questão do Freud não existe mais. E de superego e ego não existe mais. Agora é possessão demoníaca. Agora uma pessoa está num momento de crise na vida, estou com possessão demoníaca, vou matar e cometer necrofilia. Isso é sério. Então, isso aí, a questão de Freud é uma pessoa que não tem nenhum embasamento. Pessoas de psicologia, que estudam psicologia, estudam Freud até hoje. Então quer dizer que o cara não tem nada a ver. Possessão demoníaca não tem nada a ver com consciência, não. Pelo amor de Deus, não estou entendendo. O cidadão aqui falou que tinha possessão demoníaca e aí fazia isso com as pessoas. Nossa, senhores, se os senhores analisassem pessoas realmente com possessão demoníaca, sabem que a força dessas pessoas são desproporcionais ao de um ser humano. Como é que teve vítimas que conseguiram escapar desse cidadão? Possessão demoníaca. E para nós, vamos, por favor, analisar um pouco. A chance já foi dada a ele. Ele já teve a primeira chance, tentativa de estupro, foi julgado, foi feito laudos com ele para saber se ele era inimputável ou não, para não ser julgado como tentativa de estupro, mas deu que ele era imputável sim. Ele poderia ser julgado como estuprador. Só que como ele era réu primário, tentou estuprar, pagou R$80 de fiança e saiu. E aí a pessoa vai cometer de novo, com um ato pior, matar ainda. Como o nosso doutor aqui falou, ele matava por constrangimento, achando que a vítima poderia achar que ele era uma pessoa fraca. Então, eu gostaria que vocês analisassem que eu não estou entendendo por que a defesa esconde tantos fatos. Eu estou citando, senhores, casos que o próprio réu falou para peritos, psicólogos, psiquiatras. Eles estão tocando só em inimputabilidade, e não traz nada que o réu falou. Tudo que o réu falou, eu acho que quando uma pessoa fala uma coisa, temos que dar crédito ao que ele fala. Então assim, o réu falou para a perita que ele estava com possessão demoníaca. O réu falou que não estuprava as mulheres que tinham vírus HIV, entendeu? Falou que utilizava camisinha, não falou? Falou que utilizava camisinha, então é uma pessoa que é doente. Vai fazer essas coisas? Então, senhores, eu gostaria só que vocês analisassem esse caso
nessa reflexão, a doutora falou, se fosse pai, filho de vocês, ele também poderia ser pai e filho de vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só analise que aqui temos 7 pessoas no juízo. 7. Eu espero que seja feita justiça aqui agora, seja feita a vontade da maioria. E nós vivemos um país democrático. É para isso que existe. A chance já foi dada aí. A chance dele ele já teve. Saiu da prisão pagando R$80. Uma coisa que, para você, R$80 hoje em dia é quase o mercado de vocês, não é isso? Nem R$80 é o mercado de vocês. Aí o cara for tentar estuprar uma pessoa, paga R$80 para você não primário. Que chance de ouro. Que chance de ouro. E aí comete o crime novamente, matando. Eu só queria que vocês analisassem o caso dessa maneira. Bem, agora eu quero passar a palavra para o advogado. Senhores, vou pedir a permissão de dizer para dar a minha opinião e falar sobre, na minha opinião, um monstro. É incrível aceitar que a defesa está somente se baseando na questão da necrofilia do criminoso. Sendo que nós da promotoria estamos triplamente qualificando o crime acontecido por ele. Apesar de ele levar as vítimas para um local que é do conhecimento dele, sendo um parque, ele estrangulava as vítimas e depois ele violentava sexualmente. Como é que a gente vai se basear somente porque ele violentava por ela estar morta? Ela está morta, podia ser violentada, não é nada demais. Mas e quando ele estrangulou a mãos? Pensem vocês, mulheres, o que é ter sua força sendo retirada por um homem. Nas mãos, sendo estrangulado na mão, pela mão desse homem, que não é de um fraquinho, que não é de uma pessoa que te daria o mínimo de reação possível. Não consigo aceitar de tal maneira. Deixo para você no carro de pensar como deveria ser tratado uma pessoa doente. Deixar o restante do meu tempo para o colega Márcio. Bem, senhores, e somente esclarecendo alguns questionamentos da defesa, onde acusaram o Estado de responsável por essa aberração. Chega a ser cômico, porque como que o Estado seria responsável por uma pessoa doente, uma pessoa que tinha uma profissão, uma pessoa que tinha um trabalho, uma pessoa que tinha uma vida comum? Porque um louco, ele não iria trabalhar carteira assinada, um louco, ele não iria ter uma profissão, um louco, ele não ia ter uma residência. Louco é louco, uma pessoa que vive vagando pela vida. Eu não consigo entender o inimputável trabalhando, o inimputável pilotando uma moto, o inimputável que chegou a se casar. Que país é esse? Que loucura, invertendo os valores. Atribuições de pessoas lúcidas, normais, atribuindo ao inimputável, ao necrófilo. Então, senhores, não há coerência na defesa. Eu até entendo o desespero por parte deles em atribuir a responsabilidade ao Estado. Mas o Estado está aqui querendo fazer a justiça e colocá-lo no lugar que ele deve ir, que é atrás das garras. Para que nós, membros da sociedade, nós, pessoas de bem, possamos viver de maneira tranquila e segura. Então, essas são as palavras finais da promotoria. Espero que os senhores considerem essas palavras e dê o destino que esses trabalhadores. Mas o Ministério Público ainda possui 2 minutos para o uso da palavra. Só quero completar aqui, porque a defesa ficou na dúvida se eu quis dizer que ele era louco ou se ele era normal, independente do que ele seja, se ele vai ser tratado ou não. Estamos aqui falando das vítimas, que não tem como responder, não tem como falar. Estamos aqui em nome dessas pessoas que não puderam estar aqui, que não podem estar aqui, não tem mais. Ele tirou tudo dela, tirou a vida, que é mais importante que a vida. Não existe nada mais importante que a vida. Então o que a gente quer é justiça. Ele já teve a oportunidade dele de ser tratado, porque ele não procurou ajuda, em momento algum ele procurou ajuda, não tem nenhum histórico que em algum momento ele foi num analista, num psiquiatra, num psicólogo, não chegou com um amigo e desabafou, ele não queria ajuda, ele só queria matar, ele queria sangue. Várias vezes ele falou que ele gostava de sangue, era só o que ele pensava. Se ele é louco, se ele é sã, se ele é normal, para mim pouco importa. O que eu quero é justiça. Que ele não volte a viver em sociedade.
Eu agradeço. Passo a palavra à defesa, que disporá de 10 minutos. Lembrando que essa é a última parte dos debates, portanto, não cabe abates. E eu sugiro e peço aos membros do Ministério Público e também da Defesa que tenham atenção com quem estiver com a palavra. A palavra está com a ilustre advogada doutora Denise. Mais uma vez, falando de senhores jurados. Justiça. Ouvi muito do Ministério Público, né? Justiça, justiça. Pouco me importa se ele é santo, se ele não é. Mas o que é justiça para vocês? Fica muito relativo, né? Quanto nós sabemos do símbolo da justiça? Em uma das mãos segura a espada e em outra a balança para equilibrar, certo? E a espada para punir. Cada acusação, como fica muito explícito isso, querem usar apenas a espada, não estão usando a balança. Nessa noite, Senhor, é o que estamos pedindo para vocês. Agem, não apenas com a espada para punir. E deixando claro que não queremos impunidade, não estamos pregando impunidade aqui, não. Mas jamais. Sabemos que o que a acusação quer é jogar este réu, o senhor Francisco, na prisão, na cadeia, onde em tese seria para ressocializar o cidadão. Sabemos que não é essa a realidade, certo? Querem jogá-lo no chilindró, como diz o dito popular. Mas não é isso que estamos pregando, impunidade, não. Consta nos autos, deixar claro também que muitas coisas foram ditas aqui que não constam nos autos. Muitas coisas. Mas fazer o quê, né? Queremos, senhores, que este réu seja tratado da maneira que precisa, em um lugar adequado para ele. Nada vai adiantar jogá-lo na prisão se não é a realidade mental compatível do réu. Senhores, me faz lembrar de um professor, Paulo Magalhães, que ele sempre falava: tratar os injustos de forma injusta, tratar os desiguais de forma desigual. E é isso que estamos tentando convencê-los, senhores. Tratar um desigual de forma desigual. Esse senhor pode ter cometido crime, sim. Não estamos negando isso de forma alguma, nunca negamos. O que estamos pregando é que no momento do ato ele não era responsável pelo seu ato, ele não estava em plena consciência, em sã consciência de seus atos. Ele não sabia definir o fato ilícito no momento do ato. Ele precisa de tratamento. É isso que estamos pedindo encarecidamente nesta noite. Hajam de maneira justa, equilibrada. Não usem somente a espada da justiça. Usem também a balança. Sejam equilibrados no momento de suas decisões. Muito obrigada. Novamente, júri, mas só para enfatizar o que nossa colega está conversando. Eu só queria, de certa forma, relembrar o que nossos colegas falaram. Só queria relembrar. Tudo o que ele diz é certo. Sabe por que a gente não dá credibilidade ao que ele fala? Porque ele é louco. Alguém já parou para ouvir o louco? Prestar atenção? O louco vai lá e fala assim: ali do lado, você vai lá ver se é aquilo mesmo? É louco. Você entendeu o que eu estou querendo dizer, júri? E a todo momento eles querem fazer, não é justiça não. Eles querem vingança. Sabe por que ele nada sei porque não pensa na vingança. Porque a obrigação era deles. É o Estado que deveria acolher. Quantos deficientes mentais não são hoje acolhidos? Vá lá na Previdência. Veja quantos que mesmo, não só na Previdência, como em qualquer outro lugar. Júri, eu queria que vocês refletissem no que eu estou falando agora, o que os colegas falaram, até o que eles mesmos falaram. Tô nem aí se ele é maluco ou não, tô nem aí, quero justiça. Isso é justiça? É isso que é justiça? Tô nem aí? Isso é frase? Para alguém que deveria ser. Não, eu sou representante
noite, só queria que você refletisse o que eu estou dizendo agora. Porque a todo momento, a decisão que vocês tomarem vai ser um futuro. Na verdade, o ato de vocês estarem aqui já está decidindo a vida deles. Eu queria agradecer e queria passar para a colega. Novamente, boa noite. Toda essa história que acabou de se passar aqui me fez recordar uma certa história que eu ouvi de um pastor chamado Cristo, de sobrenome Cristo, que ele dizia que quando era menino, ele gostava de pular a cerca do vizinho e colher maçãs para comer. Certo dia, a sua mãe mostrou uma vara verde e disse: você está vendo essa vara? Se você pular novamente, eu vou lhe castigar com ela 5 vezes. E ele disse: estou vendo, mãe. Ela lhe perguntou: você entendeu? E ele disse: entendi. Passaram-se os dias, as maçãs foram ficando mais vermelhas, mais vistosas. Quando ele se deu conta, ele já tinha comido a maçã. Quando chegou em casa, a sua mãe estava ali esperando com uma vara verde e disse: eu lhe avisei. E ele, meio que sem pensar, disse: me perdoe, mãe. Ela disse: agora não tem mais volta. Ele disse que se você pulasse, eu lhe castigaria. Você sabia, mas pulou e eu lhe castigarei. E ele implorou com os olhos lacrimejantes. E que mãe, ao ver o seu filho chorando, não teria compaixão? Ela teve compaixão do filho e ela tomou a vara e disse assim: então tome, meu filho, porque alguém tem que ser castigado. E já que você não quer ser castigado, então você me castigará porque alguém errou. E é exatamente isso aqui. É exatamente a mesma história. É como se o Estado fosse aquele menino que errou, mas que não quer ser culpado. E a mãe fosse um Francisco, que sabe que alguém errou e que vai levar a culpa mesmo sem ter tido feito nada. Não que ele não tenha cometido o ato, como a nossa querida colega disse, a doutora advogada disse. Nós não estamos dizendo que ele não cometeu. Nós assumimos que ele cometeu. Mas queremos que ele seja tratado do jeito que ele precisa ser tratado. Peço silêncio. Vocês vão convir comigo? Perdão, peço silêncio mais uma vez. Nesse momento não é permitida intervenção para assegurar o direito da palavra a ilustre advogada Amanda. Peço silêncio aos senhores. E vocês vão ouvir comigo que se ele for culpado e for levado para o xindró, como disse a doutora Denise, ele não vai ser consertado. Ele não vai ser acolhido da forma que ele precisava. E é o Estado que tem que decidir para onde ele iria. É o Estado que tem que dizer: não, nós vamos colocar ele no lugar certo para ser tratado da forma certa. Porque é o dever do Estado acolher ele. É o dever do Estado cuidar do bem social. E cadê esse bem agora? Quer dizer que colocar o Francisco, com quem roubou, com a plena consciência, que não seja nem por estado de necessidade, vai consertar? Vai melhorar a vida dele? Quer dizer que o futuro daquelas vidas que foram perdidas não vão voltar, e o futuro dele também não deve ser prestado à sociedade. Com a história que eu acabei de relatar a vocês, eu quero que vocês parem e analisem. Quem é o menino e quem é a mãe? E julguem da forma mais certa. Informo a defesa que as senhoras ainda possuem 2 minutos. Se elas quiserem fazer uso, estão com a palavra. Senão, encerramos os debates. Gostaria de passar a palavra para a ilustre servidora, a doutora Tayane. Vamos agora, aqui a partir da votação, a visitação. Eu vou solicitar a cada jurado que venha até aqui para fazer a sua votação, desde que esse voto, eu quero ressaltar que é só voto secreto. Então eu vou chamar a primeira pessoa, a senhora Ana. Vou passar a palavra primeiro para o excelentíssimo juiz. Só Antes de passarmos à votação, gostaria de explicar que o voto é secreto, como bem salientou aqui a servidora, e esse é o momento mais importante do tribunal do júri. Nós faremos 4 perguntas. A primeira diz respeito à materialidade do fato. Se o membro do Conselho de Sentença responder sim, está respondendo que houve sim o corpo, que houve as vítimas. Se responder não, está dizendo que não houve o crime, que não houve a vítima, que não houve o corpo. A segunda pergunta é sobre a autoria ou participação. Se o jurado responder sim, está confirmando que o réu, o senhor Francisco, ele sim cometeu o crime. Se responder não, ele não cometeu o crime. A terceira pergunta é se ele é inimputável.
se ele é doente. Caso o jurado responda sim, este juízo decidirá se ele irá para um centro médico, psiquiátrico ou um ambulatorial. Se responder não, ele será ou absolvido ou condenado. A quarta e última pergunta é se o acusado deve ser absolvido. Se sim, obviamente ele vai ser absolvido e será solto. Se não, ele vai ser condenado. Ficou uma dúvida com os jurados? Sobre a materialidade? Qual foi a dúvida? Só faz a pergunta. Assim, sobre a materialidade, se o senhor responder sim, o senhor está dizendo que sim, houve vítima, houve corpo. Se responder que não, não houve vítima, não houve corpo. Como consta nos autos, como foi levantado pela defesa e pela própria acusação, acho que não há dúvida sobre essa questão. Pergunto mais uma vez se houve dúvida. Faz parte dessas perguntas, não são feitas pelo juiz, essas perguntas fazem parte do Código de Processo Penal, no seu artigo 472, salvo engano. Mais alguma dúvida da defesa? Passo a perguntar aos membros do Conselho de Sentença se estão aptos a julgar. Todos estão aptos a julgar? Então eu convido, vou passar a palavra à ilustre servidora para ir combinando isso. Pode responder. Responde toda agora. Toda a primeira reunião. Convoco o senhor jurado, senhor Luiz Moinho. Coloca na ordem, primeira, segunda, terceira, quarta. Cada um, né? Na ordem de contagem. Pode ir. Pesquisa, conhecimentos que referem às atividades. Só que de noite, né? Amanhã. Convoco a senhora jurada, a senhora Ingrid.
Convoco o senhor jurado, senhor João Lisboa. Convoco a senhora jurada, a senhora Carol. Então não. Toma aqui. Não, mas ele não condena. Só faz prosseguir. Convoco a senhora jurada, a senhora só Tayane. Ah, a senhora Ivonete, desculpa. É a última ajudante? É. Ela é a última. Convoco o senhor jurado, o senhor Vitor.
Convido um representante do Ministério Público e da Defesa para fazer a conferência dos votos. E a servidora continuará fazendo a leitura. A questão da materialidade. Um voto sim. Mais um sim. Em seguida, sim. Sim. Outro sim. Só para tirar uma dúvida, a questão da materialidade, ele não julga, então vocês não precisam ficar, ele apenas confirma o ato. Que ato vítimas do caso ocorrido. E, inclusive, essa faz parte da própria formalidade do Código de Processo Penal. É a primeira pergunta do Código de Processo Penal quanto ao Tribunal do Júri. Então, nós, apesar de ser um júri simulado, nós estamos, contestamos foi muito simples, mas a regra jurídica nós mantivemos, para que os efeitos sejam similares. A segunda pergunta, quanto à autoria? Também não julga, ressaltando. Primeiro, sim. Segundo, sim. Terceiro, sim. Quarto, não. Quinto, sim. Vocês tocaram pra gente, o pessoal percebeu pra gente. Outro, sim. Peço por gentileza que mantenhamos o silêncio nesse momento solene do júri. Nós passaremos agora a votação de inimputabilidade, depois resolveremos a questão internacional. Tá? Inimputabilidade, se os jurados entenderem por maioria de votos, lembrando da nova legislação que somente a partir do quarto voto, sim ou não abriremos os demais votos para preservar a integridade e o sigilo da votação. Então, a partir do quarto voto, se sim ou para não, encerraremos. Primeiro voto, não. Segunda pergunta, sim. Terceira pergunta, não. Terceiro voto. Terceiro voto, desculpa. Quarto voto, não. Quinto voto, sim.
Sexto voto, sim. Está empatado. Tá. Esse é o voto decisivo. 3-3. Esse é o voto decisivo agora. É o voto decisivo. Sétimo voto. Silêncio, por favor. Deixa o juiz ver. Não. Ainda falta. 4-3-7 votos, já foi. Ele Mas não... não tem outro. Inimputável. Você pediu a individualidade? Como eu disse Explica agora. Ele é inicialmente, imputável. ele é imputável, ele pode ser condenado ou não, a depender A quarta do resultado pergunta, ele da vai quarta condenar ou pergunta. não? Ele já, né, não é... Não, ele não... Os jurados entenderam que rejeitaram a tese da defesa. Essa é a Só que vocês votação. estão impedindo a imputabilidade. Vamos à quarta e última pergunta. Essa que vai decidir. A última pergunta será: se o acusado deve ser absolvido? Primeiro voto, não. Segundo voto, não. Terceiro voto, não. Quarto voto, não. Agora você vai fazer a pena. Você tem a questão da materialidade? Ah, materialidade não? Tudo aqui na questão da materialidade não? Silêncio, gente. Silêncio. Silêncio, por favor. Quero, antes de passar a prolatar a sentença, agradecer a participação dos colegas de outros semestres, né? Dizer que isso aqui, na realidade, mexe com as emoções de qualquer estudante de direito, de qualquer advogado. Muito obrigado pela participação, agradecer os membros da defesa que fizeram uma atuação brilhante, os assistentes técnicos, os membros do Ministério Público, o Conselho de Sentença, aos estudantes de psicologia que também atenderam o nosso convite, claro, a nossa assistente aqui, a doutora Tayane, ao professor Carlos Martinez, que está nos oportunizando esse momento, filmado e tal. Então, agradecimento da turma, meu nome, juiz, né? Que legal. E passo a condenar o réu, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, condeno o senhor Francisco Santos Gonçalves a 30 anos de reclusão a cumprir-se inicialmente em regime fechado. Entendendo que, por ter um comportamento absolutamente negro, absolutamente incompreensível, agravo a pena dele em 1/3 da pena base. E peço ao Força Policial que o conduza até o complexo penitenciário da Mata Escura. Agradeço a todos e muito obrigado. Um minutinho aqui, ó. Foi de qualquer maneira, ó. Gente, queria falar com vocês o seguinte, ó. Parabenizo a todos, parabenizo a acusação, a defesa. Foi um trabalho bonito, foi um trabalho bem feito. Olha lá, gente, ó. Parabenizo a todos, parabenizo a defesa, parabenizo a acusação. A defesa fez um trabalho belíssimo, certo? Tivemos até uma situação de impasse sobre a imputabilidade. Foi ótimo o resultado. Mas o júri é assim mesmo, né? É uma coisa que ganha de um lado, tem um lado sorte, tem um fator sorte, tem um fator de uma palavra só que pode decidir, né? Enfim, é uma coisa muito complexa. Eu quero convidar todos, inclusive estudantes de psicologia e direito, no dia 15, quarta-feira, nós estamos empenhados em conseguir o auditório, porque a outra turma de direito penal vai fazer o julgamento de Cátia Vargas, certo? Aí o líder daqui da sala está empenhado também em conseguir o auditório e queremos que você mais livres um pouco, todo mundo aqui. A participação do júri é importante, desenvolve o raciocínio jurídico, a desenvoltura e etc. Agradecer a todos.
agradecer ao juiz pelo trabalho brilhante, a sua assistente. As notas serão lançadas entre sexta e segunda. Faça todo mundo bem de vida com referência à nota. E agora eu tenho que dizer uma coisa. Infelizmente ou felizmente, o brilho da noite fica por conta da acusação.